Olá, queridos alunos, tudo bem com você? Vamos para a nossa primeira aula do 8º módulo. Estamos chegando os últimos módulos aí, né? A gente sempre vem falando, chegamos na metade, agora já falta 2 módulos aí, né? Incluindo esses 3 módulos para você concluir a sua escola de princípios. Que você esteja aí com o seu coração, sua mente preparada para tudo que Deus irá nos ensinar nessa aula. Essa aula é muito importante, muito interessante. Todos nós precisamos desse assunto, do que Deus irá falar conosco nessa aula. Hoje essa matéria, né, essas próximas 3 matérias vão ser sobre dons espirituais. E o primeiro que a gente vai falar nessa aula é sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, todos nós, nascidos de novo, precisamos passar pelo batismo com o Espírito Santo, né? E existe um antes e um depois de que você é batizado, né? A gente lê os evangelhos, as atitudes dos discípulos antes deles serem cheios do Espírito Santo e uma atitude depois. E alguns aí que de repente já receberam esse batismo, já tiveram essa sensação, né, desse antes e depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, mudou muita coisa na minha vida. Então, na nossa vida também é assim, a gente se torna outra pessoa depois que a gente é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é algo extremamente importante para a nossa vida, ele é essencial na nossa caminhada cristã. Então, depois que a gente aceita o Senhor Jesus, a gente precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, né? E é diferente do batismo nas águas. Depois a gente vai entender até um pouquinho a diferença entre os dois. Traz um crescimento e também uma maturidade para você. Você cresce espiritualmente e também tem uma maturidade no seu caráter. O Espírito Santo ele começa a te capacitar com maneiras de agir diferentes, condutas diferentes, né? Lá em Joel prediz a vinda do Espírito Santo, tá? Em Joel 2, do 28 ao 29. Jesus ele anunciou aos discípulos a sua vinda, tá? Em Lucas 24, 49 e Atos 1, 5. E o Espírito Santo vem sobre os discípulos, as pessoas em Pentecoste. Isso ocorreu, né? Lá em Atos 2, 1, 4, ocorreu a vinda do Espírito Santo em Pentecoste. Todos foram cheios pelo Espírito Santo. Se você ler Atos ali, 1, e começar a ler ele, você vai ver vários acontecimentos do Espírito Santo. O Espírito Santo ele completa a obra redentora de Cristo na vida do crente. Então ele completa, né, o que Cristo iniciou ali. O Espírito Santo vem e começa a nos capacitar, nos ajudar, nos direcionar na nossa vida, e a gente vai tendo uma conduta totalmente diferente. Então Jesus ele inicia quando a gente aceita o Senhor Jesus ali como nosso Senhor e Salvador, né? E a gente começa a buscar e crer que podemos ser cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele começa essa mudança. Então é ali a obra completa, né? Que começa por Cristo. O Espírito Santo vem, habita dentro de você. Existe um mover sobre a sua vida. Você vive um novo ambiente, um novo tempo, né? Um novo ciclo na sua vida a partir do momento que você é cheio do Espírito Santo. Mesma coisa que aconteceu com os discípulos. Eles eram quando antes do Espírito Santo, e depois eles se tornaram pessoas muito com mais ousadias de pregar o Evangelho, de anunciar, né, Jesus às pessoas. É uma experiência enviada por Jesus, né, que Jesus ele fala que iria ao Pai e deixaria o Espírito Santo, um consolador, um ajudador, um amigo para a gente caminhar nossa vida,
né? Ter aquele amigo que vai falar, cara, não, né, não entra nessa que é furada, não faz isso que é errado. Esse é o Espírito Santo que está dentro de você te ajudando diariamente. Lá em Lucas 3,16 fala sobre isso, que foi enviado por Jesus para nós, né? Uma experiência única, particular, acontece com aquele que crê e for batizado. Então, se você crê, né, você desejar ser batizado com o Espírito Santo, você vai receber, né? Você vai ser cheio do Espírito Santo, porque você está pedindo e você está crendo que você vai receber esse poder, né? Você vai receber o Espírito Santo para estar dentro de você. O Espírito Santo, ele precisa ser, você precisa desejar, receber ele e crer. É dois processos, né? Eu desejo, mas eu preciso crer também que eu vou receber ele. Em Atos 1:8. Um revestimento de poder que visa capacitar o cristão a testemunhar sobre Cristo e realizar a obra de Deus no poder e na virtude do Espírito. Então é um revestimento de poder, você ganha um poder, né? Um poder para você lutar contra Satanás, né? Fugir do pecado. Como eu falei, o Espírito Santo ele vai ser aquele que vai direcionar a sua vida. Muitas atitudes que de repente que você tinha uma resposta, o Espírito Santo dentro de você, você vai ter uma resposta totalmente diferente, uma postura totalmente diferente, um caráter totalmente diferente daquela pessoa que era antes de ter o Espírito Santo habitando dentro de você. Ali, como eu citei, os apóstolos, eles já tiveram essa mudança, porque logo que eles foram batizados, eles já saíram anunciando o evangelho com ousadia, pregando, e antes não, antes eles eram provavelmente ali tímidos, né, retraídos, mas quando foram cheios, eles anunciaram o evangelho. Eu acho que eu até comentei aqui, né, que quando tinha trabalho na escola para apresentar, quando tinha que falar em público alguma coisa, eu faltava aula, eu gazeava, eu não ia porque eu não conseguia, né? Hoje eu dou uma aula online aqui, né? Já de presencial também, ministro GR para várias pessoas. Por quê? Porque Deus, o Espírito Santo dentro de mim, me deu essa ousadia de pregar, de falar, né? De ministrar uma aula para você aqui. Por mim, né? Eu sou muito tímido, não ia conseguir, mas o Espírito Santo é quem está me capacitando a fazer isso, né? A realizar isso. Então a mesma coisa aconteceu com os discípulos. Eles começaram a pregar o evangelho somente depois de Pentecostes. Precisamos ser batizados com o Espírito Santo para ser cheio dele e revestido de poder. Então nós só podemos manifestar o poder através do Espírito Santo, né? Você só consegue manifestar poder, orar por alguém ser curado, somente através do poder revestido do poder do Espírito Santo habitando sobre a sua vida, né? E a gente tem que caminhar nisso, sabendo que é o Espírito Santo que faz, é Jesus que faz, né? O João, a Maria, o Pedro, o Rodrigo não faz nada. Quem faz é o Espírito Santo que está agindo sobre aquela pessoa, né? E ali manifestando cura sobre a vida de alguém, né? Pregando o evangelho e aquela pessoa sendo salva, sendo alcançada. Então é somente pela manifestação do poder, revestido de poder pelo Espírito Santo. Necessidades, caminhar com o Espírito Santo, ele nos ajuda a tomar decisões a serem tomadas. Então, as necessidades do Espírito Santo, tudo que você tiver, preciso dar uma resposta, preciso ter uma atitude, preciso resolver algo na minha vida, preciso dar um conselho, uma instrução a alguém. Ore primeiro e peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, qual é a melhor resposta para essa situação? Qual é a melhor decisão a tomar diante dessa situação na minha vida? O que eu preciso fazer? Espírito Santo, me dá uma instrução, me dá uma luz, né,
para mim dar essa resposta, tomar essa decisão na minha vida. E o Espírito Santo, através de oração, o relacionamento que você está tendo ali com Ele, Ele vai te dar a resposta, Ele vai te responder, faz isso. Eu tomei várias atitudes da minha vida direcionada pelo Espírito Santo, que eu pensava assim, eu vou fazer de uma forma diferente, eu faria de uma forma diferente. Mas quando eu orei, o Espírito Santo falou, não, faz assim, e eu fiz, deu certo. Então, o Espírito Santo, ele sempre vai ter a melhor resposta, a melhor direção para a sua vida. Isso é em todas as áreas, sabe? No meu trabalho não preciso do Espírito Santo, só na área ministerial. Não, no seu trabalho precisa, de repente, oferecer uma promoção. Por mais que seja uma promoção ótima e vai te abençoar muito, para e pergunta para o Espírito Santo, Espírito Santo, essa promoção é o melhor para mim? É o que o Espírito Santo, né? É o que Deus, é uma promessa de Deus, é um propósito de Deus para minha vida? Porque se não for, eu não quero, não aceito, né? Eu largo, abro mão disso porque eu quero viver o propósito, eu quero viver o que o Senhor, o que o Espírito Santo tem de melhor para mim. Então, essa é a importância de você ter o Espírito Santo junto com você. O batismo com o Espírito Santo opera basicamente em 4 áreas da vida do crente. E aqui a gente vai estudar ali um pouquinho sobre cada uma delas. O Espírito Santo é quem nos capacita a viver em unidade. Em Atos 2,46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tornando suas refeições com alegria e singelas de coração. Então, o Espírito Santo é quem nos faz viver em unidade, em amor, em cuidado, estar, ali unido no corpo de Cristo, né? É o Espírito Santo que nos capacita a viver nisso em união, né? Em amor ao próximo, em sentir a dor do próximo, né? A gente vive em um mundo onde valores estão invertidos, né? Pessoas sem coração, sem amor, e o Espírito Santo dentro de você, você consegue ter o discernimento, o amor, a união, né? Então, é o Espírito Santo que nos capacita isso, a enxergar um novo ângulo, né? Um novo ambiente de unidade, né? Isso em todas as áreas até da nossa vida também. O Espírito Santo nos capacita a orar. Lucas 22:46 fala um pouco. Em Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o Espírito Santo é quem nos capacita a orar, né? O Espírito Santo que fala com você, momento de orar, essa situação, né? Vamos orar por essa situação, vamos orar por essa área da saúde que está acontecendo com essa pessoa. Então, o Espírito Santo é quem nos capacita a orar. Por nós mesmos, a gente vai passar dias e dias sem orar, mas se a gente tem o Espírito Santo vai falar com você, momento de orar, ou você está algum tempo sem orar, vamos orar, né? Então o Espírito Santo, ele sempre vai te capacitar a estar orando. E também, como eu já citei, orar por pessoas para ser curada, orar para tomar decisões. Então a gente precisa, né? O Espírito Santo, ele nos motiva a buscar uma vida de oração, a orar por várias situações na nossa vida. Em Romanos 8:26 também fala um pouquinho, né? Eu não vou ler tudo porque senão a aula fica muito extensa, mas estou lendo alguns versículos e outros aí você lê quando você tiver com o PDF, né? Você já está com o PDF aí, já vai lendo também, de repente pausa o vídeo, lê o versículo, volta aqui para o vídeo. Tá? Eu não leio tudo aqui para não ficar um vídeo muito extenso, mas procure sempre se aprofundar muito mais aí no seu PDF, né? O terceiro, o Espírito Santo nos capacita e nos dá poder para testemunhar, em Atos 5, do 40 ao 42. Então, diz assim: chamados os apóstolos, açoitaram-os e ordenaram-lhes que não falassem o nome de Jesus, e os soltaram.
e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-os por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Então, ele nos capacita e nos dá poder para testemunhar, falar de Jesus, pregar, né? E tô sofrendo perseguição por causa disso. Na minha escola todo mundo me chama de crente, chato, porque eu tô pregando, porque falo de Jesus, porque eu sou cristão. Que bom, o Espírito Santo ele está dentro de você, você está testemunhando, está tendo poder do Espírito Santo dentro de você e manifestando para você falar de Jesus, para você pregar o Evangelho, né? O ide por todo mundo, né? E vivermos testemunhando esse poder também às outras pessoas, e pessoas tendo a vida transformada. Então o Espírito Santo é quem nos ajuda aí a estar pregando e testemunhando Jesus, e isso deve ser motivo de alegria para nós, né? E se somos perseguidos ou se de repente aconteceu com você também, mas quando eu aceitei o Senhor Jesus, quando eu comecei a caminhar, meus amigos que eu tinha no mundo começaram a me abandonar, se afastar, tal, mas eu amo muito eles e volta e meia convido, chamo eles também para conhecer desse amor. Mas se para eles, né, não tá mais bom ficar perto de mim porque eu tenho uma luz, né, eu tô diferente, né, como eu já citei aqui, que bom, né, que eu sou essa pessoa diferente, que bom que eu sou um testemunho de Jesus, e assim também precisa ser na sua vida. A gente precisa ser cheios do Espírito Santo para que as outras pessoas, né, se constranja ou falem, não consigo ficar perto dessa pessoa, porque existe uma luz. Então luz e trevas nunca vão ficar unidas, né? Então a gente, claro, precisa orar, precisa pregar o Evangelho, né? Mas o Espírito Santo, se você é confrontado por coisas de Jesus, por você caminhar na presença de Deus, por você ser cheio do Espírito Santo, se alegre com isso. O Espírito Santo é quem nos capacita a não negar Jesus. Em Marcos 14:50, fala um pouquinho, é bem extenso, mas você pode estar lendo também. Eu vou ler um pedaço aqui. Então, deixando-os todos, fugiram, né? E ele continua ali. Então, ele capacita, o Espírito Santo capacita a você não negar Jesus, né? A você colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, o reino de Deus, né? A presença, o Espírito Santo é quem nos capacita a fazer isso. O Espírito Santo é quem faz com que aceitamos a Jesus e vivermos por ele, servindo, caminhando, pregando o Evangelho, e que ele seja o Senhor da nossa vida. Eu sempre gosto de falar que na oração ele fala, né, que aceite ele como seu Senhor e Salvador, e muitas vezes pessoas querem só Jesus como um Salvador, mas ele precisa ser o Senhor da nossa vida também, porque quando ele é o nosso Senhor, né, o Espírito Santo ali, ele vai nos dar a direção, ele vai nos falar o que o Senhor Jesus tem para a nossa vida, e a gente vai seguir, porque ele é o nosso Senhor e não só o nosso Salvador. Consequências: depois de Pentecostes ocorreram várias mudanças semelhantes, né? Maturidade espiritual, ampliação da visão do mundo espiritual para o cristão, né? Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente vê né, a caminhada cristã, a visão do mundo espiritual totalmente diferente. Somos capacitados a ser testemunhas de Jesus, combustível que move a igreja, né? Uma igreja ela só cresce, ela só se movimenta, né, através do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o combustível da igreja. Manifestar o caráter de Cristo, pessoas cheias do Espírito Santo, batizadas e cheias do Espírito Santo, manifestar a abundante graça,
passar a amar sem ser amado, né? E isso a gente aprende muito com o Espírito Santo, amar as pessoas, ou quando alguém te afronta, você vem com palavras ali de conforto, palavras totalmente de amor, de carinho, diferente do que estão lançando sobre a sua vida. Então você consegue amar quando não é aquela pessoa que não te ama, que não, né, não demonstra carinho por você. E através dessas atitudes, através do Espírito Santo, de repente aquela pessoa é até tocada pela essa conduta, né, pelo Espírito Santo, ele nos capacitar a isso. Perdoar sem restrições e doar com liberdade. Então você perdoa, não perdoa aquela, se me perdoar eu perdoo também. Não, você perdoa primeiro, independente se a outra pessoa vai te perdoar ou não, mas você se liberta daquilo ali, porque o Espírito Santo está dentro de você. Você se torna doador, uma pessoa, né, que se preocupa com o próximo. Então tudo isso o Espírito Santo ele vai nos capacitando. Você tem esse melhor amigo, né? Esse ajudador, e ele vai te ajudando em todas as decisões que você precisa tomar, e você vai se tornando uma pessoa melhor através do Espírito Santo. Então peça todos os dias para que o Espírito Santo te encha, né? Para que o Espírito Santo esteja com você, caminhando com você, né? E peça sempre mais, que você transborde do Espírito Santo, que você possa passar para outras pessoas, né? As condições para que ocorra: obedecer a palavra de Deus, Atos 5:32. Então, é obedecer a palavra de Deus, né? Ler ali a Bíblia, caminhar ali nos princípios. Santidade é um dos principais para você cheios do Espírito Santo, é buscar ter uma vida de santidade. Desejar ter sede pelo Espírito Santo, né? Desejar receber, orar, pedir para o Senhor para que, né? Como eu falei, diariamente, peça para Ele te encher, para te transbordar, que você seja cheio do Espírito Santo. Buscar com perseverança em Lucas 11:32, Atos 1:4 também. Seguir buscando todos os dias, né? Todos os dias pedindo mais do Espírito Santo, que Ele te capacite, que Ele esteja com você diariamente. Eu acho que eu não di o versículo anterior ali, o de desejar e ter sede, é João 7:37, 39, né? Onde você desejar o Espírito Santo. Confiar que vai receber em Marcos 11:24, 1 João 5, do 14 ao 15. Então, é confiar que você pode ser cheio, né? Confiar, né? Eu vou orar, eu vou crer, eu tenho uma vida de santidade, eu estou desejando, eu tenho sede, então eu confio que eu vou receber, né? E você ora e você recebe o Espírito Santo, né? Somente nessa aula, se você, terminando a aula, você ir para o seu quarto, bota um louvor, ora, o Espírito Santo ele vai visitar você e você vai ser batizado com o Espírito Santo sozinho no seu quarto, sabe? Não precisa de um mover. Lá em Pentecoste aconteceu aquele mover porque estava preparado para ter aquele mover, mas você pode fazer o seu mover dentro do seu quarto. Faça um teste, bota uns 2 louvor ali, seleciona uns 2 louvor e começa a orar. Começa a pedir e crendo que você vai receber o Espírito Santo. E depois você pode mandar um WhatsApp para a gente como você vai receber o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém? Então, isso que você deseja, você vai e você confiar que você vai receber. O Espírito Santo é recebido por fé, então tenha fé, né, que você vai receber, não é? Eu desejo, mas não sei se eu sou capaz, não sei se eu consigo. Não, se você segue tudo isso daqui, se você, né, tem uma vida de santidade, se você deseja, né, se você busca, você vai receber. Se você confia, se você tem fé, você vai receber o Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo é preciso você preparar a casa,
Aí eu já dei um exemplo, né? Entrar no seu quarto, botar um louvor, se esvaziar do seu eu, né? Para que a presença de Deus venha habitar, o Espírito Santo venha habitar dentro de você, se você não é batizado, ou se você já é batizado com o Espírito Santo, né? Mas você nunca, né? Passou muito tempo aí, não teve mais essa experiência. Faça isso, né? Faça isso de se trancar lá no seu quarto e orar a Deus, né? E pedir aí para ser batizado com o Espírito Santo, né? O ter de novo isso, se encher mais do Espírito Santo. Ali falando sobre preparar a casa, em Atos 10:2 fala um pouco. É preciso andar em santidade, em 1 Pedro 1:2 e 2 Tessalonicenses 2:13 fala também oferecer o verdadeiro louvor em João 16:14 e Efésios 5:18-21. Então, desejar ardentemente, né, estar disposto a receber e crer que receberá o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é para todo cristão nascido de novo. Então, você nasceu de novo, você aceitou o Senhor Jesus, você pode receber o Espírito Santo. O Espírito Santo pode se afastar conforme pecamos ou deixamos de desejar dele, né? Desejar estar cheio dele. Então o Espírito Santo ele se afasta de você, né? Como eu citei, luzes, trevas não podem habitar no mesmo lugar. Todos os cristãos, em tempo ou fora de tempo, em diferentes lugares, podem receber o Espírito Santo. Em Atos 2, 37 e 39. Agora ali explicando, não devemos confundir o batismo com o Espírito Santo com o batismo nas águas, né? Vamos entender um pouquinho a diferença deles. O batizador, né? O batismo nas águas é o pastor quem batiza. No batismo no Espírito Santo é Jesus Cristo. O elemento no batismo das águas é a água. No batismo no Espírito Santo é o fogo do Espírito. O batizado no batismo nas águas é a pessoa, né? E no Espírito Santo também é a pessoa, que somos nós que somos batizados. Em nome, né? Em nome de quem que a gente é batizado? O batismo nas águas é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade. O batismo no Espírito Santo é em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus que você seja batizado com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, me batiza com o Espírito Santo em nome de Jesus. Então é em nome de Jesus que você pede para ser batizado com o Espírito Santo. Então tá aí a diferença. A importância em João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Então o mundo não pode conhecer, o mundo não pode ver, mas nós, cristãos batizados, nascidos de novo, podemos ser cheios do Espírito Santo e a gente pode conhecer, porque ele habita dentro de nós, né? Ele está conosco, ele está, como eu falei, ele é nosso ajudador, nosso amigo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus e assim viver o propósito de Deus, né? O propósito de Deus para a sua família, o propósito de Deus para a igreja, o propósito de Deus para a sociedade, para o reino de Deus, é manifestar o caráter do Espírito Santo em vida. Então é você manifestar tudo que Deus tem, tudo que Deus planeja, tudo que Deus quer fazer, né? Tudo que Deus quer manifestar através do Espírito Santo na sua vida, você vai fazer parte disso. Então a mudança na sua família, a mudança no seu trabalho, a mudança dentro da igreja, tudo vai partir de você ser cheio do Espírito Santo.
Jesus ele foi ao Pai, ele deixou o Espírito Santo e falou que a gente iria fazer coisas iguais ou até maiores do que ele fez. Então, nós, capacitados com o Espírito Santo, podemos fazer coisas iguais a Jesus fez ou até maiores. Então, peça, clame ao Espírito Santo para que você seja cheio, para que você possa fazer essas obras maravilhosas que Jesus fez, né? Cheio do Espírito Santo através da sua vida. Em Lucas 11, 9 e 10. Por isso vos digo, pedi e dar-se-ei, dai-se vós, buscai e achareis, batei e abri-vos. Então aqui fala, né? Se você pedir, se você buscar, né? Se você pedir, Deus vai dar, né? Se você abrir, Deus vai entrar, né? O Espírito Santo vai entrar na sua vida. Então você precisa pedir para você receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é como uma fogueira, né? Uma fogueira que ela precisa de lenha para que ela continue queimando, para que esse fogo continue queimando e não se apague. Então, para que o Espírito Santo ele não se apague na nossa vida, precisa ter lenha. E que lenhas são essas? O relacionamento com Deus, a oração, né, a santidade, leitura da palavra, unidade, união, né, obediência, né, e tudo isso são lenhas que a gente precisa ter para que esse Espírito Santo ele esteja queimando diariamente. Relacionamento com os irmãos da igreja, tudo isso são lenhas que precisam estar ali para que esse fogo nunca apague, para que o Espírito Santo esteja sempre na sua vida, né? Outro exemplo aqui é como uma bola de futebol, né? Você nunca viu uma bola de futebol vazia sendo chutada, né? Uma bola de futebol, o jogador lá às vezes eles apertam a bola assim, vê que está um pouquinho murcha, eles falam, não, essa aqui não dá, né? Não pode ser usada. Por quê? Porque está vazia, o propósito dela não vai se cumprir, né? Para que ela foi feita. E quando tem a bola cheia, quando aquela bola de futebol ela está cheia, o propósito para o qual ela foi criada, para que ela vai ali estar em campo, ela está cheia. Então o propósito vai se cumprir, que é o que? Marcar gol, né? Dar a vitória ao time ali e ser campeão. E na nossa vida é assim, quando a gente é cheio, o propósito ele vai se cumprir, né? A gente vai vencer, a gente vai se tornar campeão. Por quê? Porque o propósito de Deus na nossa vida, o Espírito Santo habitando na nossa vida, a gente vai cumprir esse propósito pelo qual a gente foi escolhido por Deus. Amém? Então peça para que você seja cheio do Espírito Santo. Faça isso essa semana ou ainda hoje, assistindo esse vídeo, desligue aqui, leia ali um pouco esses versículos que eu citei, né? Feche no seu quarto ali, coloque um louvor no seu celular, em qualquer aparelho aí de repente que você tem, coloque um som ali ambiente e comece a orar. Tire um tempo ali, uns 20 minutinhos, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai visitar você. Amém? Que Deus abençoe você, que você tenha um resto de semana abençoado. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp ali. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que Ele esteja guardando e protegendo vocês em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.